Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Amazonas Pode Mais. É isso mesmo. Toda semana um tema relevante, convidados para que a gente possa bater um papo aqui e levar muita informação para você. Hoje a nossa conversa vai ser sobre educação. Estou aqui na companhia da professora Dulce Almeida, ex-secretária municipal de educação, e do professor Júnior Mar, também ex-secretário municipal de educação de Manaus. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite, Davi. Muito bom estar junto aqui novamente. Grande Davi, muito bom estar aqui. Obrigado, Dulce. Agora vamos conversar sobre educação, o que a gente mais gosta e vive na vida aí. É isso aí. Você sabia que a educação de Manaus deu um grande salto de qualidade? É isso mesmo. Hoje, Manaus vive o seu melhor momento da educação. Manaus saiu da 13ª colocação para a 5ª colocação no ensino fundamental. E é sobre esse tema que nós vamos conversar com a professora Dulce e com o professor Júnior Mar, que são os responsáveis. Começou na sua gestão como secretária municipal, né, professora? Essa arrancada, essa virada de chave com relação a esses índices maravilhosos que Manaus alcançou no IDEB. Conta um pouquinho para a gente aí. É verdade. Como secretária naquele momento, eu sou professora de chão de escola. E naquele momento, eu imaginei o que eu queria que os meus superiores, que os meus gestores fizessem pela nossa classe, pelas famílias, pelas nossas escolas. E aí a gente foi pensando, conversava muito com a equipe, Júnior Mar, vamos lembrar da gente lá no chão de escola, o que é que a gente precisa? Condições para que seja feito o trabalho, porque todo professor trabalha para fazer o seu melhor. É manhã, tarde e noite, como sempre foi minha vida, para a gente poder ter uma qualidade, dar uma qualidade de vida para a família. Mas nós focamos na valorização profissional, nenhuma database atrasada, focamos na humanização, trazer as famílias para dentro da escola e melhorar o ambiente escolar para que as pessoas, os professores, as crianças, as famílias, os trabalhadores, a agente de portaria, o administrativo tivessem um lugar decente para estar 4, 8 ou 12 horas por dia, como é o que o professor faz. Então, o professor que vivencia esse dia a dia dentro da sala de aula precisava de estrutura, precisava de condições. E aqueles simulados que vocês faziam, conta um pouquinho aí, que você era o secretário pedagógico quando ela era secretária, não é isso, Júnior? Exatamente, eu era o subsecretário lá com a Dulce, secretária, a Dulce sempre muito elétrica, né, e era legal. Ativa, né? Ativa, e assim, o Davi, né, que era o prefeito à época, ele assustava a gente, né, que ele desafiava, olha, saúde já está em primeiro lugar, a educação precisa voar também. E Manaus ocupava o meio da tabela naquele momento, né, 13º lugar no IDEB. E a gente pensando o que fazer, né? Dulce falou de valorização, é importante. Como é que você vai ter uma boa aula se o profissional não se sente bem, não sente a segurança para cuidar da família? Então, né, como gestor, o senhor cuidou disso, a Dulce cuidou disso. E pedagogicamente falando, nós criamos o Educa Mais Manaus, né, meu chefe? Então, no Educa Mais Manaus, Dulce, nós pudemos lançar o 6º tempo. Você foi a secretária, o Davi foi o prefeito que criou o 6º tempo na CEMED Manaus, pagando hora extra ao profissional, aquela aula de reforço que o pai sempre sonha, né? A mãe sempre sonha para o filho. A gente conseguiu oferecer gratuitamente na CEMED Manaus reforço de língua portuguesa, reforço de matemática e almoço para 35 mil meninos. Almoço e jantar. Diferencial, né, Júnior? Diferencial. Nós sabemos que muitas crianças vão para a escola para comer, para se alimentar, que, né, questões financeiras muito básicas em casa, né, muitas necessidades lá, e na escola encontram, então, esse subsídio, né, alimentar. E a gente conseguiu fazer isso na sua gestão, na gestão da Dulce como secretária, que fez com que Manaus desse um salto. 6º tempo, simulados a cada 15 dias. Eu lembro de um episódio que o Davi, eu estava lá sozinho, acho que você lembra desse momento, eu estava sozinho no gabinete, e aí o Davi tinha um evento no auditório, a Dulce estava de passagem no corredor já para ir para lá também, e o Davi entrou, bateu na minha porta e entrou. E ele falou assim, Júnior, olha, as escolas particulares, elas fazem simulados. Aí eu peguei o caderninho das nossas discussões, já estava lá, né? Chefe, a gente está pensando aqui em simulados a cada 15 dias. Aí ele falou assim, e Júnior, pense em alguma coisa aí para as famílias interagirem mais. Aí eu disse aqui, chefe, família na escola. 5 eixos. Então, são 5 eixos. E o Davi,
né? Como prefeito, eu vi ele bem antenado, assim. Você estava entendendo necessidades da educação. E aquele caderninho, as visitas, né, dos 6 escolas, a nossa experiência de sala de aula e as escutas, né, dos diretores, pedagogos, democraticamente, aquilo dali fez nascer o Educa Mais Manaus. E eu vou mais além um pouco, Júnior, porque o importante nós tivemos toda a permissão, né? Nós tivemos liberdade para fazer aquilo que era preciso ser feito, porque o nosso gestor, à época era você, Davi, sempre ouviu a sua base e ouviu aquilo que a gente prega, que tem lá na ponta. Nós ouvimos nossos amigos, foram escutas, o Júnior Marques trouxe muitos professores, os gestores, nós levamos todos eles para dentro da sede também, fomos para dentro das escolas e ouvimos o Júnior Marques dizer, é preciso isso, vão, tem condições, vai até onde der, e a gente puxou tudo que podia. Davi, e foi maravilhoso. Se o Davi não acreditasse, o crescimento seria tímido, né? Mas ele acreditou no projeto. O que eu penso como gestor, né? Eu vejo que o professor Rubem Alves, ele falava o seguinte, ele dizia que o político, né, de executivo, o prefeito, o governador e o presidente, eles são políticos generalistas e eles precisam, para que deem certo, dos especialistas. E o generalista, ele precisa ouvir o especialista. Então, vocês eram especialistas na área de educação. E Manaus, ao alcançar a melhor colocação da história na educação, nós fizemos aquilo que devia ser feito. É isso. Generalista, que é o prefeito, ouviu o especialista na educação. Por isso que nós saímos de 13º para o 5º lugar em educação básica no Brasil, dentre as capitais. Agora eu quero uma pergunta. Vamos conversar aqui um pouco também? Só fazer um parênteses, chefe, aqui. Por favor. É importante a gente lembrar, né, Dulce? Os profissionais sempre estiveram lá, né? Competentes, esforçados. E aí veio a nossa gestão, Davi prefeito, do secretário, eu estava subsecretário com os demais lá, e nós demos mais estrutura pedagógica, né, valorização financeira, melhores condições das escolas, né, fisicamente. E isso fez com que eles voassem, né? Pisaram no acelerador. Motivação. Os prédios Aí pisou no acelerador, né? Os prédios próprios da prefeitura não tem nenhum sem... Os profissionais estavam lá antes da gente. Exato. O que eu tenho falado hoje em Manaus, a gente está falando aqui de educação, né? Manaus tem a melhor educação que já se serviu, que já se ofereceu para a sua rede municipal aqui. São 250 mil alunos. Isso não consegue por acaso. Vamos lá. Enquanto Manaus hoje ocupa a 5ª colocação dentre todas as capitais brasileiras como o melhor índice de educação, o estado do Amazonas, que cuida do ensino médio, infelizmente ocupa a 27ª colocação. O que eu tenho falado é que os professores e os profissionais de educação, tanto do estado quanto da prefeitura, são os melhores profissionais que tem de educação. É isso aí. Por quê? Porque passaram em concurso público. Acontece uma coisa, é que eles não estavam sendo administrados e comandados pelos melhores gestores. E nem ouvidos, né? Exatamente. Então, quando a CEMED Manaus, na gestão da professora Dulce e do professor Júnior Mar, alcançam esse patamar diferenciado como referência a nível nacional de educação, Manaus tem muito a comemorar. Como, por exemplo, professor Júnior Mar, vocês trabalharam muito a questão da escola de tempo integral. Nós saímos de 6 mil alunos para 22 mil alunos. Conta um pouquinho aí, depois eu falo com a professora sobre as creches. Praticamente quadruplicando, né? Nós entendemos... Só te interrompendo. 6 mil alunos em 2021. Todos os prefeitos que me antecederam criaram 6 mil vagas. Nós saímos agora, né? Você saiu juntamente comigo, e nós deixamos 22 mil vagas. Conta aí pra gente aí. Hoje Manaus é referência nacional no modelo de gestão do tempo integral. Nós conseguimos ampliar utilizando institutos. Foi a única capital do Brasil que ampliou o tempo integral utilizando institutos. Tanto que nós participamos de webconferência para todo o Brasil mostrando prestação de contas e esse modelo exitoso. Praticamente quadruplicamos o quantitativo de meninos. A gente entende a importância, né, Dulce e Davi, de a criança passar o dia todo na escola. Eu tenho falado, não é fácil hoje ser professor, né? Porque você tem uma concorrência desleal que é o celular, por exemplo. O menino, ele fica ali vendo vídeos de 15 segundos no celular, aquela dopamina, satisfação, né, rápida.
E ele chega a uma sala de aula para se concentrar numa aula de 40 minutos, para ter profundidade de interpretação e tal. Não é simples. Para a gente, então, fazer uma limpeza nessa mente, uma remodelagem, ele passar o dia todo na escola é um grande modelo. Então, o Tempo Integral ofereceu não só português, matemática, história, geografia, mas oferece robótica, horta, esporte, dança. É um diferencial. É um diferencial. Isso na parte interna da educação, né? E na parte externa, a gente ofereceu quantos professores, quantos profissionais de música, do esporte, da educação, que estavam sem trabalho, que a gente trouxe e empregou essas famílias. Que maravilha. Então, o diferencial, a escola de tempo integral oferecendo, né, além do que a gente já tem no dia a dia na sala de aula, atividades extras curriculares que vão, sem dúvida alguma, melhorar o desempenho dos alunos, não é isso? Sem sobrecarregar o professor de chão de escola. O professor da escola ele não foi sobrecarregado. É isso. Formação e a formação integral. Integral, a gente com a DDPM, né? A gente tirou a DDPM, que é nosso centro de formação. O que é DDPM? Divisão de formação. É formação. Lá estão os doutores, os mestres, os pós-doc. Formação continuada, né, turma? É isso aí. Então, nós levamos os nossos mestres, os nossos doutores, os mais graduados para dentro das escolas, lá para os polos, para conhecer a realidade. Em 2021, Manaus possuía 5.104 vagas em creche. Em 2026, quando eu deixei a prefeitura, nós tínhamos mais de 14 mil vagas, chegando a 14.500 vagas. Esse trabalho iniciou na sua gestão como secretária municipal, né, professora? Muito me honra e me orgulho, dobramos com qualidade. Nós temos por sala 2 profissionais, coisas que muitas outras capitais não têm, e um atendimento específico para essas crianças na alimentação, no cuidado diário, na evolução, inclusive cognitiva também, porque a gente tem hoje a necessidade da observação da questão PCD das crianças, autismo, que tem crescido aí. Os nossos profissionais já fazem essa avaliação desde a creche. Desde a creche, essas crianças são assistidas e aí são encaminhadas para os atendimentos pedagógicos necessários. Isso é um diferencial da rede, né, professor João? Totalmente. Com certeza, né? E outra que eu preciso falar é que algumas semanas atrás, Manaus foi premiada com as 2 escolas que têm a melhor merenda escolar do Brasil. Conta um pouquinho sobre isso, Júnior Mar. Na verdade, a gente vem numa crescente de qualidade, né, na alimentação escolar. Você lembra que em 2024, quando você era candidato à reeleição, surgiu aquela fake news de que a gente servia suco com bolacha? Lembra dessa? Lembro. Cara, isso pegou, essa narrativa quase pegou no meio do povo e as pessoas achando que fosse verdade. Isso não acendeu a ira da Dulce, que era secretária, nem do senhor prefeito, e sim das merendeiras, porque elas sabem que elas nunca serviram quissuque em nossas escolas. A gente serve feijão, arroz, frango, peixe, suco de polpa natural, tem suco, mas é natural. O famoso milkshake de pitaia. Não, o senhor falou milkshake, a gente teve que ir atrás. Quando o Davi falou milkshake de pitaia, a gente teve que ir atrás das imagens, porque ninguém acreditou. Mas é verdade. E é verdade. As crianças aqui manchadinhas da pitaia. Eu nunca tinha provado pitaia, eu vim provar em escola da CEMED de Manaus. E as crianças, assim, a pitaia a gente testou, né? Vamos testar, ver se vai ter uma adesão legal. E elas amaram pitaia, as crianças adoraram, pela cor, pelo sabor, e é super nutritivo. Então hoje nós somos referência. Você lembra que no ano passado, Davi, nós recebemos aqui 15 países que vieram entender a gestão da alimentação escolar. 15 países da América Latina trazidos pelo Ministério da Educação. É isso mesmo, e a ONU, né? Veio a presidente do FNDE, né, que faz toda a gestão dos recursos da educação, ela veio a Manaus com essas delegações dos países, para entender como é que Manaus, esse polo aqui do Brasil, tem conseguido ter tanto sucesso em gestão e alimentação escolar. Hoje nós somos referência. Quando lançou lá, por exemplo, aquela fake news do quissuque, é um desconhecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Exatamente. E a gente segue o regimento com qualidade altíssima. Eu quero falar agora também desses avanços da educação da CEMED Manaus, da Secretaria Municipal de Educação. Nós tivemos nessa avaliação, que foi do ano de 2025, as 2 melhores escolas, né,
do norte do Brasil, escolas públicas, são da cidade de Manaus, né? Quais são as escolas, professor? José Carlos Mestrinho, dos anos iniciais, e fala dos anos finais. Francisca Pereira! Turma boa. Alô, meu Peraí, povo. vamos repete aí. Como é que é? José Carlos Mestrinho. Dos anos iniciais. Isso. E nos anos finais? Francisca Pereira, um beijo pro povo aí. Onde ficam essas duas escolas em Manaus? José Carlos Mestrinho fica ali no Parque do Idoso, aquele complexo ali, tem uma escola ali dentro. Zona Centro-Sul de Manaus. Zona Centro-Sul. E o Francisca Pereira ali no Parque das Nações, né? Já zona... Maravilha. Hein? Essa qualidade do ensino, ela passa também pela valorização dos profissionais. Fala um pouquinho, professora. Nós não temos nenhum servidor da CEMED Manaus com database atrasada. Inclusive, nós fizemos, mas já com você como secretário, a maior progressão da história, né? A valorização dos profissionais da educação. Pagamos bônus, abono, pagamos premiação para os professores que atingiram as suas metas. Então, fala um pouco, professora Dulce, sobre essa valorização dos profissionais com relação à questão salarial e também das progressões. Foi um avanço tremendo, imenso. E uma das coisas que a gente se animava, e eu sou muito coração, todo professor é muito coração, é muita emoção, e a gente pegava ali o nome aleatoriamente, quem está assinando aqui, e falava, eles assistindo, né, Júnior? Mas a gente fazia uma transmissão ao vivo e o povo vibrava. Então, tinha gente que estava lá desde 2003, não é? As progressões paradas. Mais de 20 anos com progressões atrasadas. 20 anos. E um detalhe, Davi, que ficou para trás, não ficou parado. Nós pagamos, né, todo o retroativo. Dessa progressão é que surgiu a ideia do concurso público, né, professor? A gente fez um concurso público em 5 meses, já chamou os aprovados, eram 1.500 vagas, chamamos 1.000 vagas, conta aí um pouquinho. Foi o maior concurso da CEMED, né, que nós lançamos. A prova foi em dezembro, e em março, né, o prefeito e eu estava secretário, nós pudemos dar posse para 1.000 aprovados no concurso, e um cadastro de reserva que ele cresce, né? Eram 500 vagas, mas que quando 500 assumirem, abre vaga para mais 500 ali no cadastro de reserva. Então o prefeito Renato já chamou 345. Então já tem novas vagas aí para a turma compreender. Foram 10.000 progressões, Dulce, que nós pagamos. E tem um concurso que você não fez, mas que você zerou. 2.600 vagas. Do passado. Da gestão anterior. Mas todo mundo foi zerado. Nós chamamos 2.600 pessoas, né, profissionais da educação, mais 1.000 profissionais na tua gestão, né, Júnior? É isso mesmo. Então foram aí quase 3.600 profissionais chamados. Concursados, né? É isso. Isso é uma maravilha. Pagamos progressão para mais de 10.000 servidores no ano passado, com mais 4.000 que já tínhamos, já foram mais de 14.000. Esse passado, só para frisar, né, Davi? Ele vem sendo pago o retroativo, né? Gradativamente. Então, ainda tem algum servidor que está aguardando dele acontecer. Está sendo pago gradativamente. Olha, a educação de Manaus, ela evoluiu, ela avançou com o número de vagas em creche, nós avançamos com o número de vagas em escola de tempo integral, a merenda escolar, a questão pedagógica. Agora, um outro ganho para a educação de Manaus foi a educação inclusiva. Sobre a educação inclusiva, a professora Dulce vai falar para a gente. Esse é um avanço que foi, assim, um avanço fantástico. Nós avançamos 10 vezes mais, nós multiplicamos o número de salas de recurso também, que são os atendimentos especializados no contraturno da escola com o profissional especializado para atender a criança em alguma neurodivergência, especificidade que ele tiver. Davi, aí está o coração da Dulce. Fala de inclusão, a Dulce começa a se tremer aqui, que é a paixão dela. Quantas salas Saímos de 76 para mais de 300 salas de recurso. Sala de recurso? Aquele atendimento que o estudante ele, de manhã está na sala convencional e à tarde ele tem um atendimento educacional especializado, individualizado o atendimento. Aí sim, pelo profissional capacitado. É isso aí. E na sua gestão aqueles também, apoios escolares que nós tínhamos também. Crescemos 10 vezes, né? De 126 para mais de 1.300 profissionais de apoio escolar. Dando melhor atendimento, né, Dulce? E também dando mais oportunidades de emprego. Além do profissional de apoio escolar, nós incluímos o atendimento de psicólogos, fonoaudiólogos, que não existia,
psicopedagogos, neuropsicopedagogos, Isso faz diferencial. assistente social. Isso faz a diferença no atendimento à educação. Crescemos, precisa de mais ainda, mas nós avançamos muito, né, Davi? Fez tanto, né? Foi atendido o professor que precisava dessa informação, desse suporte, a criança e a família. Nós mudamos também a realidade da zona ribeirinha da cidade de Manaus, a zona rural de Manaus, 88 escolas reformadas, ampliadas, todas com ar-condicionado. Conta um pouco dessa mudança aí. E zerando as escolas de madeira, né? Zeramos as escolas de madeira. Zerando. Internet, né? A gente, né? Starlink, internet que era uma internet muito complexa que a gente tinha lá e hoje, internet boa. Tivemos o melhor momento pedagógico das escolas ribeirinhas. Foi uma determinação sua de construir escolas de alvenaria, uma estrutura boa. A gente tem almoço para todos os estudantes, né, ribeirinhos e também rodoviários, toda a zona rural de Manaus. E eu vejo com muita esperança, Davi, o trabalho que foi realizado foi com responsabilidade, foi com compromisso, com planejamento, nada foi sorte. Nós conversamos aqui com o ex-secretário municipal de Educação, professor Júnior Mar, e com a ex-secretária municipal de Educação de Manaus, a professora Dulce. Vocês viram os avanços, hoje Manaus é uma referência em educação, ensino fundamental para o Brasil, a gestão que mais criou vagas em creche, a gestão que mais reformou escolas, a gestão que mais criou vagas em escola de tempo integral e a gestão que trouxe Manaus da 13ª para a 5ª posição na qualidade do ensino, avaliado pelo Ministério da Educação. Sem falar, as 2 melhores escolas públicas do norte do Brasil são 2 escolas da CEMED Manaus. É isso aí. E as 2 melhores escolas, com as 2 melhores merendas escolares também do Brasil, é da CEMED Manaus. Quero falar para vocês que isso é um orgulho muito grande e dizer para vocês que tanto o professor Júnior Mar quanto a professora Dulce estão trabalhando no nosso plano estadual de educação para que tudo que foi implementado na Prefeitura de Manaus possa ser levado para o interior. O que a gente fala é que se Manaus pode ter a melhor educação da sua história, o Amazonas pode ter a melhor educação. Se Manaus pode ter a melhor merenda escolar do Brasil, o Amazonas pode ter a melhor merenda escolar do Brasil. Se Manaus, na sua zona ribeirinha, na sua área urbana, na verdade rural, tem as escolas com ar-condicionado, todas de alvenaria, o interior do Amazonas também vai ter. Por isso, nós estamos aqui conversando e conversamos com a professora Dulce e professor Júnior Mar. Suas considerações finais, professor? Só gratidão, né, e levar esperança para o nosso povo do Amazonas. É possível sim ter dias melhores na educação do Amazonas e ter um Amazonas melhor para nós vivermos. Foi feito em Manaus, nós sabemos o caminho, nós sabemos como começar e com o gestor certo o Amazonas vai ter dias melhores. Professora, suas considerações finais? Nossa gratidão por olhar para as pessoas com humanidade, porque a diferença está em querer fazer e fazer acontecer e a gente sabe como chega lá, não é, Júnior? Muito obrigado a todos vocês e continue conosco aqui no Pode Mais Amazonas.